Então vamos começar a ver a primeira etapa, que seria a etapa de compilação, onde a gente vai receber como entrada o arquivo em linguagem de alto nível e vai gerar como saída um arquivo em linguagem de montagem, na linguagem de assembly. Então o compilador ele possui toda uma área de pesquisa que ele vai explorar conceitos que a gente estuda em teoria da computação. Então em teoria da computação a gente vê linguagens regulares, linguagens livres de contexto, sensíveis ao contexto e linguagens sem restrição. E cada uma dessas linguagens a gente tem uma máquina que reconhece ela e uma gramática que gera essas linguagens. Então os compiladores eles são programas bem complexos que utilizam toda essa teoria que a gente vê na parte de linguagens formais. Então, basicamente, o compilador ele é dividido em duas partes. Ele tem a parte do front-end e a parte do back-end. Então, o front-end ele vai ser responsável, de fato, de entender a linguagem de alto nível e gerar uma representação intermediária dessa linguagem. E o back-end ele vai ser responsável de ler esse programa na representação intermediária e gerar o programa na linguagem em assembly. Na parte do front-end, o compilador ele executa três funções, que seria análise léxica, análise sintática e análise semântica. A análise léxica ela recebe o programa de alto nível e ela vai gerar como saída um conjunto de tokens que vai representar esse programa. Então, todas aquelas palavras reservadas que a gente tem na linguagem de programação, ela vai estar associada a algum token, assim como a declaração de alguma variável, a atribuição de valores de variáveis e assim por diante. Então, a gente diz que a análise léxica ela costuma ser implementada com algum reconhecedor de uma linguagem regular. A próxima etapa é a análise sintática, que ela recebe como entrada uma lista de tokens produzidas pela análise léxica. Então, na análise sintática, a gente vai ter a avaliação de fato da sintaxe da linguagem. Isso é feito utilizando uma gramática livre de contexto. Então, cada linha do código ele vai ter uma regra de uma gramática livre de contexto que vai ser executada e verificada durante a etapa de compilação. E a última etapa seria a análise semântica, onde vai ser verificado as regras semânticas de cada linha do código. E ela vai estar ocorrendo junto com a análise sintática. Então aqui a gente diz que a análise semântica também é um verificador de tipos, porque ela sempre vai validar se as operações que estão sendo executadas no programa, elas de fato podem acontecer considerando os tipos das variáveis que estão sendo utilizadas. Então, como exemplo, se a gente tiver uma operação de divisão onde a primeira variável é um tipo string e a segunda é um tipo inteiro. Então a gente vai ter um erro que vai infligir alguma regra semântica, porque a gente não consegue executar operações de divisão considerando valores de string com números inteiros. De forma geral, essas são as três funções executadas pela parte do front-end do compilador. No back-end, a gente vai executar vários algoritmos de otimizações que a gente vê com maiores detalhes na disciplina de compiladores.